Bom, em primeiro lugar, a bem de um bom entendimento entre nós deveríamos entender o que chamamos de vida. Se nós formos parar para analisar o que as pessoas, em geral, chamam de vida, vocês vão ver que, na maior parte dos casos, estão se referindo à sobrevivência e não propriamente vida. Essa é uma primeira diferenciação. Mesmo quando se refere apenas à sobrevivência, eu ainda creio que a filosofia te permitiria sobreviver melhor. Nós vamos ver por quê. Pelo menos se você quer sobreviver como ser humano. Porque se não faz questão desse pequeno adereço, dessa pequena definição, aí talvez os instintos sejam suficientes. Para sobreviver de maneira animalizada, instintiva, caótica, bom, os instintos dão conta. Mas se quer sobreviver de maneira humana, ainda na sobrevivência, a filosofia ajuda. Aliás, quem passar pela sala de Siddhartha Gautama vai ver que um dos elementos que esse grande mestre Buda colocava como forma de libertação, de elevação da consciência do homem, era meio de existência justo, ou seja, encontrar a justiça, até mesmo no nosso meio de vida, no nosso meio de sobrevivência, que está muito ligado a esse aspecto do sobreviver, até aí a filosofia também ajudaria. Mas, sobretudo, o que nós estamos voltados a tratar hoje, especificamente, não é só sobreviver, é viver. E aí é importante porque certos conceitos, Platão, inclusive, que é um mestre muito antigo, é um pensador fundamental, inclusive, ele dizia que, quando uma sociedade decai, um dos primeiros sintomas que ocorrem é o esvaziamento das palavras. Então chega um determinado momento que fica difícil, até bom, o que é sobreviver? Sobreviver é simplesmente velar por dois instintos, que é o da própria sobrevivência, perpetuação do indivíduo e perpetuação da espécie. Logicamente que viver em se tratando de um ser humano é muito mais do que isso. Vocês podem perceber que todo o potencial que o ser humano tem exige dele mais do que meramente sobrevivência. Eu costumo conversar, inclusive, com os meus alunos dentro de sala de aula. Se nós pegarmos o ser mais simples, mais simplório que vocês possam imaginar, dentro do reino animal, um serzinho unicelular, ele vive em função de duas preocupações: instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie. Se o ser humano, com todo esse universo de possibilidades que tem, só vive para essas duas coisas também, instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie, não está fazendo nada muito diferente desse pequeno animalzinho. Seja lá o que for, um protozoário, um amebazinho. Vivemos mais ou menos para a mesma coisa, apenas com um padrão de requinte maior, mas exercendo exatamente as mesmas coisas. Sobreviver é isso. Viver é muito mais. Se você considera a evolução de um ser, de um animal, até chegar à condição de homem, todos os atributos, todas as ferramentas que foram dadas a um ser humano, é impressionante. O nosso diretor, inclusive, ele costuma falar uma coisa que eu acho muito bonita, muito expressiva. Temos ali um jarro de flores em cima daquela mesa, temos outro em cima dessa mesa. Se fôssemos só animais, que sentido teria isso? Me diz? Para que esses vegetais em cima de uma mesa? Será que é para comer? Nhaque, vamos provar para ver se é gostoso, não é isso? Não há senso estético, não há necessidade estética de alimentar a alma, há uma necessidade física de alimentar o corpo, nada mais. É evidente que o homem tem outras necessidades. Ele tem outras possibilidades. Ele tem aí a possibilidade da criatividade, da vontade, da imaginação. Ele tem um monte de ferramentas que lhe foram dadas. Então imaginem vocês um ser cuja vida era totalmente voltada para a sobrevivência, de repente já não tem mais que entregar todo o seu tempo de vida para sobreviver. Todas essas ferramentas que temos de inteligência, de imaginação, de criatividade, de vontade, que essa linha aí é muito interessante, porque quando trabalhamos com inteligência, criatividade, imaginação, criamos no plano das ideias, depois somos capazes de plasmá-lo através de vontade, determinação. Isso permite que o homem seja um ser que não precisa dedicar todo o seu tempo a sobreviver. Ele tem um ganho de tempo muito grande, que lhe sobra. Ele pode sobreviver utilizando um tempo X da sua vida. E o resto do tempo lhe sobra. E aí, o que fazemos com esse resto que sobra? Dedicamos a quê? Você tem duas alternativas muito claras. Ou você dedica esse quantum a mais, essa sobra de tempo, de vida, que você economizou graças ao potencial humano que tem, para sobreviver cada vez com maior conforto, ou vai tentar viver.
Percebam que é uma coisa curiosa que às vezes a gente pensa, entregar mais energia na minha sobrevivência vai permitir que eu sobreviva cada vez melhor, tenha um padrão de vida cada vez melhor. Muito entre aspas. Até um certo nível, sim, mais que isso não. Já começa a haver um declínio, inclusive, de qualidade de vida, quando colocamos toda a nossa energia apenas em cima da sobrevivência. Uma curiosidade para aqueles que ainda não passaram pelas nossas salas, a sala de Sócrates mostra um diálogo muito bonito que ocorre na Grécia entre Sócrates, que é um homem do povo, um homem muito simples, que vive de uma maneira muito modesta, mas era um grande sábio, e um sofista, que era um jovem intelectual rico da época, que considerava que Sócrates vivia de maneira miserável. E ele argumenta exatamente sobre isso. Bom, eu me alimentando do que eu me alimento, você acha que a minha alimentação é miserável porque me deixa menos saudável do que você? É menos nutritiva do que a sua? Se tivermos os dois que ir para a guerra, qual é o corpo que está mais preparado para a adversidade, para a intempérie, para servir em condições adversas? O meu ou o teu? Então você não está considerando que a minha alimentação seja pior do que a sua, do ponto de vista do bem do corpo, mas do ponto de vista de prazeres acessórios altamente dispensáveis. Percebam, é isso mesmo. Nós pensamos, bom, quando investimos toda a nossa energia apenas na sobrevivência, ganhamos quanto à qualidade de sobrevivência. Às vezes não. Às vezes injetamos uma energia acima do que o nosso corpo necessita e acabamos por debilitar o nosso corpo ao invés de fortalecê-lo. Uma energia acima do que as nossas emoções necessitam. E aí ficamos com síndrome de Mary, não é isso? Cheio de fragilidades e de suscetibilidades. Ou seja, toda vez que colocamos toda essa potência que é a possibilidade, as virtudes de um ser humano em cima apenas da sobrevivência, não vamos aumentar a qualidade de vida desse homem nessa linha reta e proporcional que vocês imaginam. Em geral, decai essa qualidade. Em geral, acaba por debilitar o homem. Mas é uma primeira opção que, em geral, é muito praticada. Então, eu pego a minha inteligência, a minha imaginação, a minha criatividade, a minha vontade, emprego tudo para sobreviver, cada vez melhor, em maior padrão de conforto. Ou seja, uma sobrevivência VIP, um animalzinho VIP, mas que vive exatamente pelas mesmas coisas que qualquer animalzinho. Unicelular requintado. Ou seja, essa seria uma primeira possibilidade. Qual seria a segunda possibilidade? Se eu pudesse pegar todo esse que a mais de potencial que a natureza me deu, todas essas ferramentas que me foram dadas, todas essas possibilidades que nós sabemos que são ímpares dentro do esquema da natureza, pertencem à humanidade e dentro do que conhecemos, dentro do que vemos, a ninguém mais. Se pegamos tudo isso e empregamos para viver, o que significaria isso? Ao invés de apenas alimentar o corpo, alimentar também a alma. Perceber que existe algo dentro de nós que tem outras necessidades. E aí voltamos à história do vaso de flores que eu falei para vocês. Olhamos para o vaso e já não queremos comer as flores. Percebemos que existe uma harmonia, existe uma preocupação de quem compôs esse vaso. Ele resulta belo, isso nos traz um bem-estar. E isso é bom para nós, isso aqui, estética. Né? Essa estética já é uma realização, um alimento para a alma. Percebemos que quando estamos diante de atos justos, atos belos, nobres, também a nossa alma se torna plena, ou seja, uma realização diante da justiça, uma realização diante do bem, diante da honra, da integridade. Essas coisas nos alimentam e também necessitamos desses alimentos. Aí pegamos essa energia que nos sobra da sobrevivência e começamos a alocar para viver como seres humanos. Evidentemente, vocês podem considerar, bom, ela disse para a gente que falaria sobre como a filosofia é a arte de viver nos dias atuais. E ela, na verdade, não está falando dos dias atuais, porque isso não é uma coisa exclusiva dos dias atuais. E, de fato, não é. Isso sempre pôde e sempre poderá ser feito. Tomar esse que é mais que nos caracteriza como seres humanos e empregar para viver como seres humanos, e não apenas para potencializar os nossos instintos. É uma coisa curiosa, quando colocamos muita energia em cima dos nossos instintos, eles se multiplicam na sua potência e nos escravizam cada vez mais aos instintos. Enfim, essa é uma equação que sempre existiu e sempre existirá enquanto existir humanidade. Nosso o que é mais de potencial que a condição humana nos dá? Empregar para sobreviver ou para viver? Quando entrarem também naquela primeira sala, que é a sala do taoísmo, de Lao Tse, vocês vão ver lá o Tao, o Yin e o Yang, as dualidades do universo.
Todas as tradições dizem que por trás de todas as dualidades do universo existe uma dualidade primordial, que é espírito e matéria. Sobreviver ou viver. É a grande opção do homem. Num determinado momento ele terá que decidir. Tem uma frase belíssima de Nietzsche que ele fala sobre isso, inclusive. Que o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Um perigoso hesitar, um perigoso avançar passo a passo, um perigoso tremer e retomar o caminho. Ou seja, é a opção sempre que está por trás de todas as nossas dúvidas. É a dualidade entre céu e terra, espírito e matéria. Sobreviver apenas ou viver. Então esse é um elemento que realmente sempre esteve conosco. Mas e os dias atuais? O que isso tem a ver conosco? Porque quando nós falamos que a filosofia é a arte de viver nos dias atuais, significa que ela seria útil dentro do painel que temos hoje em dia, com os problemas que temos hoje em dia, que em geral é a dúvida. Eu vejo, às vezes até ouço das pessoas que saem lá das nossas salas, quando percorrem China, quando percorrem Índia, quando percorrem Grécia, dizem, bom, naquele contexto dava, mas nesse não. Eu queria ver se Sócrates tivesse o emprego que eu tenho e o chefe que eu tenho, tivesse que pegar esse engarrafamento colossal todos os dias. Enfim, existe essa alienação, essa fuga. Naquele contexto dava. Hoje em dia não dá. Isso é uma curiosidade que também acho muito interessante. Em primeiro lugar, acredito que dá, porque senão não estaria aqui falando dessas coisas e nem justificaria a existência de Nova Prova. Nova Prova existe por uma questão: acreditamos que dá. Em segundo lugar, se você considerar que para ser filósofo, priorizar a vida sobre a sobrevivência, que é a ideia que está por trás do nome Acrópole, né? Acropólis, a cidade alta, a cidade de Atenas era assim. Aquilo que se referia à vida espiritual do homem estava alto, acima, dominando aquilo que se referia apenas à sobrevivência. Mas todas essas civilizações sempre consideraram que o grande mérito do homem era ser capaz de fazê-lo independente do momento histórico em que vivia, porque existe no homem a capacidade de ser senhor de si mesmo. Independente do meio e do momento em que ele vive, determinar aquilo que ele quer ser e construir em si essa possibilidade. Então, o fato de vivermos um momento histórico complicado, em primeiro lugar, isso não é ímpar na história, já tivemos momentos históricos complicados. Segundo lugar, se tivermos que esperar um momento histórico perfeito para sermos bons, isso vai ser muito complicado. Porque voltando ao nosso amigo Lao Tse, ele dizia que o universo é dual e que sempre haverá dualidade. Enquanto houver o bem, haverá o mal. Enquanto houver o branco, haverá o negro, o macio, o resistente. Se eu digo, olha, eu não sou um filósofo, eu não busco a vida acima da sobrevivência, porque com esse meio não dá. Com esse governo, com essa situação política, não dá. Eu precisaria de um mundo melhor do que esse. O que eu estou querendo dizer? Em última instância, só se não houvesse a dualidade. Se o mundo fosse perfeito. Será que algum dia não vai haver dualidade? Obviamente sempre haverá. Porque a característica do mundo manifestado é harmonia por oposição, é dualidade. E, em segundo lugar, se conseguíssemos que não existisse a dualidade, ou seja, fazemos um acordo com os criadores do universo para resolver o problema desse nosso amigo e acabamos com a dualidade. O universo se torna uno, todo ele bom, belo e justo. E ele vai se tornar o quê? Bom, belo e justo. Que lindo. É mérito dele? Não, é do meio. Se resolvemos inverter a regra e o universo se torna todo mal, feio e injusto, o que ele se torna? Mal, feio e injusto. Ou seja, é mérito desse ser humano? Não, é mérito do contexto. É mérito do meio onde ele está. É massificação, ele não tem mérito? Ou seja, a busca da filosofia consiste em sermos aquilo que temos que ser, independente do meio. Então, daria em qualquer momento histórico, inclusive no nosso. Uma curiosidade, inclusive, quando a gente fala a respeito de uma definição que Platão dá da República, ele chama os homens de ouro, esses homens que são amantes da sabedoria. E às vezes eu vejo a maneira como as pessoas interpretam conceitos do passado com valores do presente. Então a gente imagina que Platão chamava os homens, filósofos, aqueles que amavam a sabedoria, de homens de ouro, porque ouro é uma coisa muito cara e tem bom valor no mercado. Aí a nossa avaliação é totalmente financeira. Então, Platão era um financista, porque ele gostava de ouro, devia achar que isso era uma coisa de valor. Sim, ele achava que era uma coisa de valor, mas não era bem por aí que ele avaliava esse valor. Um dos elementos mais interessantes em relação ao ouro,
Se algum de vocês tem uma joia, um anel, um objeto qualquer de ouro, percebam, às vezes fica no nosso dedo 10 anos, 20 anos, e permanece exatamente do mesmo jeito, não é isso? Se fosse um outro metal qualquer, completamente preto. A influência do homem é tão grande que ele adultera as características até dos metais que estão em contato com ele. E o ouro é capaz de permanecer fiel a si mesmo ao longo do tempo, independente do meio. Percebem? Ou seja, a ideia dos homens de ouro que esses filósofos falavam é: qualquer meio ele pode ser o que é fiel a si mesmo. Ou seja, o momento histórico não inviabiliza. Passem por essas salas e vejam se houve algum desses mestres que viveu no momento histórico paradisíaco. Desde Lao Tse, que chegou a um ponto que resolveu abandonar a China, porque ali não havia nenhuma perspectiva, até Giordano Bruno, que morre na fogueira, até Sócrates, que é executado com a cicuta, não havia momentos históricos perfeitos. Havia homens com um senso muito claro do que tinham a fazer, uma fidelidade muito grande a esse propósito, de viver acima de sobreviver. E dentro do nosso contexto, quais são os obstáculos que se interpõem dentro da nossa sociedade, nosso momento atual, palco que nos corresponde, para que a gente pudesse exercer essa arte de viver como seres humanos? Alguns elementos nós percebemos que particularizam o nosso momento histórico. Vocês podem até dizer, e acredito até que digam com uma certa justiça, não, isso que você está falando sempre houve. Algumas coisas sim. É muito complicado a gente dizer, isso só acontece agora. Porém, eu peguei alguns atributos do nosso mundo atual com maior intensidade do que qualquer outro momento histórico nós vivemos hoje em dia, e que são obstáculos para que o homem se torne um ser livre e verdadeiramente humano, senhor de si mesmo e não um mero produto do meio. Um primeiro que é muitíssimo forte no nosso momento histórico, a massificação, a perda da individualidade. Como sempre, podemos dizer, houve massificação, houve homens que tinham uma identidade coletiva em qualquer momento da história. Com certeza, concordo com vocês, houve. Mas pensem bem no momento histórico que vivemos. Temos 6 bilhões de seres humanos nesse planeta. Uma quantidade de seres humanos fora do comum. Não é estatisticamente absurdo que tantas pessoas sejam tão parecidas nos seus gostos e rejeições? Que tenham aspirações tão semelhantes? Que queiram todas caminhar para o mesmo padrão aquisitivo e ter posse das mesmas coisas e rejeitem os mesmos elementos, mas com uma margem assim, com um desvio padrão mínimo. Não é impressionante que se consiga fazer tantos seres humanos se comportarem como um rebanho, um nível de alienação com tanta gente em jogo? É muito complicado. Uma coisa é você alienar 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, outra coisa é você alienar e uniformizar de cima a baixo 6 bilhões de seres humanos. A ponto de que eles, acima de tudo, isso é uma coisa que me impressiona, rejeitem a própria individualidade, temam a própria individualidade. Associem individualidade com solidão, associem individualidade com rejeição do meio, enfim, com um monte de elementos que hoje estão muito entranhados. O homem tem medo de se diferenciar do meio em que ele está. Isso é uma coisa curiosa e importante que vocês observem, porque paira pesadamente sobre todos nós, de manhã à noite, essa pressão para que sejamos iguais a todo mundo, que sejamos vestidos, que sejamos pensados, que sejamos escolhidos em todos os planos da nossa vida. Nosso nível de autonomia e de escolha é mínimo. Existe uma tendência a achar que é inconsciente, mas nós temos que perceber isso, que é melhor ir para o abismo com a multidão do que se salvar sozinho. Achar que qualquer diferença vai fazer com que você fique isolado, qualquer individualidade vai ser pesadamente punida pela sociedade, pela tua rejeição para determinados padrões sociais, você perde a aceitação, enfim, todo esse drama que em geral se desenvolve. As pessoas de fato temem a individualidade. Há um episódio que eu acho muito curioso, que aconteceu comigo alguns anos atrás, que sempre conto para os meus alunos, que fui até o colégio de uma das minhas filhas pequena, na época fazia jardim de infância, e na época era a moda daquelas danças baianas, aqueles axés baianos e coisas do tipo. E eles colocavam crianças de jardim de infância para fazer musicalização com aquele tipo de dança. E fui lá reclamar, porque evidentemente não achava que isso fosse muito apropriado para uma criança de 4 anos de idade. Uma coisa que me marcou muito. Fui atendida por uma pedagoga que me disse o seguinte: minha senhora, a senhora vai fazer com que a sua filha tenha problemas, porque ela vai ficar diferente das outras crianças. Era uma pedagoga.
Eu olhei para aquilo e pensei, bom, mas por que tanto medo de ser diferente dos outros quando os outros estão errados? Percebam bem, não é uma questão de uma mentalidade de oposição, sou contra. Não se trata disso. Trata-se de estar com os demais com um caminho para a direção que você elegeu conscientemente. Lógico, se vamos com a humanidade, tanto melhor. Mas se a humanidade opta em ir para o abismo, eu não sou obrigada a ir junto, porque pertenço à humanidade. Por trás disso existe tanta gente, tantos reforços, tanta mentalidade, tantas teorias, que vocês não fazem ideia. Da camisa de força que a cultura do nosso tempo criou para que o homem temesse a individualidade. Acreditamos, por exemplo, baseados na estatística, que se você não for numeroso, você não faz diferença. Porque você lê toda hora no jornal, 80% das pessoas fazem tal coisa. Então você pensa, se eu fizer parte dos 20%, eu sou desprezível estatisticamente. Quem faz história é a maioria. Então não vou valer nada se eu não estiver na maioria. Não é assim? Nós passamos aí por esses corredores, mostrando alguns dos mestres da humanidade, que não eram maioria, nunca foram, e escreveram história. Isso é uma mentira, isso é um dogma que colocaram na nossa cabeça. Que a história é feita pela massa, isso não existe. A história é feita por homens despertos e com consciência. Existe o medo da rejeição, de que vamos ficar sozinhos, de que as pessoas não vão nos aceitar se não formos aquele padrão, aquele uniforme que a sociedade nos impõe. Bom, uma das coisas fundamentais que vamos falar um pouquinho, inclusive em separado, é o que é a solidão. Nós vivemos um fenômeno terrível, uma associação de multidão com solidão. Nunca fomos tantos e nunca estivemos tão sozinhos. Que a solidão fundamental é quando o homem paga o tributo da sua natureza, da sua individualidade humana para pertencer. A solidão fundamental é estar desacompanhado de si mesmo. Entendam isso. Hoje é impressionante como as pessoas estão mais solitárias na grande São Paulo do que numa cidade do interior do Nordeste. A solidão será sobretudo no meio da multidão. A solidão é falta de nós mesmos. Tem uma frase de Khalil Gibran que eu acho muito bonita, atribui-se a ele pelo menos, que ele diz o seguinte: quando te entristeces, ao invés de te extasiares diante de um pôr do sol, cuida do que acontece com tua alma. E é uma coisa curiosa que nós percebemos hoje em dia. Nós vemos a beleza, ao invés disso nos gerar um estado de êxtase, nossa, que maravilha, nos gerar um estado de angústia, que a solidão é falta de nós mesmos. E essa angústia se dá, sobretudo, pela perda de identidade que a massificação gera. Então, é um elemento que nós vivemos com maior intensidade do que em qualquer outro momento na história. Vivemos uma padronização. E é curioso como o mecanismo de alienação é tão grande que não percebemos que não pensamos, estamos sendo pensados, não sentimos, estamos sendo sentidos. Parem para ouvir um pouco das conversas que giram à volta de vocês pela sociedade. Gosto de tal político, não gosto, odeio tal coisa. Você pergunta, por quê? A pessoa não sabe fundamentar os seus sentimentos e pensamentos. Por que você sente isso? Ah, porque me disseram tal coisa de fulano. Você foi checar se essa pessoa realmente fez isso? Você tem certeza? Ou comparou com outras pessoas que fazem coisas parecidas para ver se foi tão grave assim? Ou parou para pensar que se você estivesse no lugar dessa pessoa, talvez faria a mesma coisa? Não, não pensei em nada disso não, mas você complica, hein? Eu não gosto, pronto. Não é isso? Ou eu não gosto porque sim, e acabou. Enfim, nós nem sequer paramos para perceber que não temos a autoria dos nossos pensamentos. É uma coisa curiosa e uma contradição tremenda que vocês devem já ter percebido, talvez. Vemos uma sociedade altamente tecnológica, onde a tecnologia avança numa velocidade sem precedentes. No entanto, cada vez que se faz uma pesquisa para perceber em termos coletivos quanto do percentual da mente humana se utiliza, tecnicamente falando, é cada vez menos. Não é curioso isso? Ou seja, viramos repetidores de uma tecnologia e não criadores. O que dos nossos pensamentos são realmente nossos? Já pararam para se questionar? De tudo que passou na sua cabeça durante o dia de hoje, o que era seu? E por que era? Quais são as raízes disso? De tudo que você sentiu no dia de hoje, o que era seu? E por que era? De onde você tirou a fundamentação consciente para pensar e sentir dessa forma? A maioria das coisas que vivemos, sentimos, pensamos, são clonadas do meio. Depois vem me falar que estão pensando em fazer a clonagem humana. Já fizeram há muito tempo. Há muito tempo. Vivemos uma sociedade que é quase de zumbis. É impressionante isso. Você viu um, viu todos. O desvio padrão é baixíssimo. Então esse é um elemento que a filosofia pode nos ajudar tremendamente.
Em nenhum outro momento histórico precisamos tanto disso quanto agora, para relembrarmos a necessidade de não morrermos sem termos nascido verdadeiramente como homens. Aquela frase que Wallace diz naquele filme Coração Valente: todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Bom, antes de terminarmos essa nossa vida física, desse é o trabalho de perguntar para você mesmo: quem é você? A que veio? Qual é o seu papel no mundo? Você mesmo, independente de toda a manipulação e todas as padronizações à sua volta, quem é você? Existe algo ímpar e irrepetível, como dizia Marco Aurélio, que só você pode aportar ao mundo. Pergunte-se o que é. Pergunte-se quais são os seus reais pensamentos, os seus reais sentimentos e em que se fundamentam. Vocês vão ver que temos muito pouco, na verdade. Uma filosofia trabalha para que construamos a nossa identidade. Saibamos quem somos e possamos sustentar isso diante de uma sociedade, que é uma das coisas mais complexas que tem. Vocês vão ver uma coisa curiosa quando entrarem nessas salas, mais uma vez, fundamentando o nosso teatro, que está muito interessante. Esses homens não eram homens comuns, eram homens muito especiais. Então foram, sim, capazes de fundamentar uma identidade totalmente à parte do meio, sozinhos. Eram heróis, eram homens grandiosos, sustentaram até o final das suas vidas sozinhos. Bom, quando nós temos essa meta de heroísmo, de honra, mas ainda estamos muito longe de chegar lá, sustentar isso sozinho não é tão fácil assim. Então, um dos elementos fundamentais que a filosofia criou ao longo da história é exatamente isso que nós estamos propondo aqui. Olhem à volta de vocês. A essa hora da noite, um sábado, Dia Internacional das Diversões Rotuladas, onde as pessoas vão todas para os mesmos lugares fazerem as mesmas coisas, vocês estão ouvindo uma palestra de filosofia. Por que que sempre se fez escolas de filosofia? Por que que os filósofos sempre andaram juntos? Porque um filósofo, pelo menos quando inicia o seu caminho de amor, de busca da sabedoria, de busca de identidade, de autoconhecimento, ele é um amante da sabedoria, mas está muito longe de tê-la, ainda não é um herói e dificilmente se sustenta sozinho diante do rolo compressor da massificação. Então é como se eu dissesse: eu dou um cano de bambu para você e digo, quebre. Ela, puf, quebra, fácil. Agora se eu amarro sem, quebra, já não quebra tão fácil. Quando você cria escolas de filosofia ao longo da história, que é o que fazemos aqui, fortalecemos mutuamente as nossas necessidades de impor a vida sobre a sobrevivência, as nossas necessidades de encontrar a nossa verdadeira identidade e nos reforçamos mutuamente. Eu costumo dizer aos meus alunos que as escolas de filosofia sempre foram e sempre serão uma espécie de posto de abastecimento dos ideais filosóficos, onde correm para lá os homens que querem mais do que meramente sobreviver e têm uma sede ardente de alma, de serem humanos, que foi para o que eles foram constituídos, para aquilo que a natureza os fez. Então é muito importante que entendam isso. A filosofia sempre foi fundamental para ajudar os homens a consolidar a sua identidade. O fenômeno da massificação, então, é um dos elementos da nossa sociedade atual, que a filosofia nos dá uma ajuda poderosa para combater. Um outro elemento que também é torturante para todos nós, todos os dias eu vejo, aliás, de uma maneira até um pouco exagerada, um terror coletivo que as pessoas têm. Vivemos uma época tremendamente violenta. Bom, vocês vão me dizer, lá vem ela, não é a única. Você está esquecendo de Átila e os Hunos. Você está esquecendo de todas as barbáries que houve na história. Com certeza, tivemos muita violência ao longo da história. Não vou discutir isso. Mas temos um elemento muito curioso dentro da nossa sociedade. Não vou nem falar da violência coletiva, da bestialidade coletiva, vou falar da violência individual e velada que exercemos diariamente uns com os outros. Não vou falar da violência de delinquentes ou párias sociais, essas pessoas fora do padrão, que nós consideramos um homem comum e normal. Falo da violência cotidiana, individual, que cada um de nós exerce uns contra os outros. Todo ser humano, todo processo de crescimento consiste em dominar esse lado animal e depurar o lado humano. Isso gera uma guerra interna. E muitas vezes, quando o homem não tem consciência dessa guerra interna, o que ele faz? Ele externaliza esse conflito. Isso já aconteceu muitas vezes na história. Ao externalizar esse conflito, ele acha que o seu inimigo é o outro, quando na verdade o seu inimigo é interno, é algo que está roubando a sua vida dele mesmo. Existe uma passagem que eu acho muito bonita de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Ele tem um livro chamado A Genealogia da Moral. Ele diz o seguinte: o certo seria que o homem entendesse que todos os conflitos, na verdade, são necessidades de crescimento e trabalhasse internamente os conflitos.
Porém, se ele não consegue fazê-lo e externaliza os conflitos, pelo menos que o faça de maneira franca e direta. Porque uma vez que tem as coisas dentro do seu campo de consciência, como é a consciência que evolui, tem mais chance de superar isso. Agora, dentro de uma sociedade como a nossa, nós temos um fenômeno muito curioso. Temos um verniz de civilidade e requinte e convivência social, que na verdade é um verniz muito superficial. Então, todos nós somos civilizados, não somos violentos explicitamente com os demais. Mas essa violência fica palpitando dentro de nós. Nós não trabalhamos internamente, nem trabalhamos externamente. Como vai acontecer isso? Ela vai vazar. E vai vazar de uma maneira esquiva. Vai vazar através da crítica, da deslealdade, de uma insensibilidade à dor do outro, de uma convivência que se torna brutal, mas não é uma brutalidade assumida. Se fosse assumida, pelo menos se teria a chance de trabalhá-la. Então nós vivemos uma violência que não é uma violência velada diariamente uns com os outros. E nem sequer temos uma consciência clara disso. Isso gera uma série de fenômenos onde a pessoa cada vez mais confia menos no outro. Se sente cada vez mais insegura, cada vez mais temerosa, cada vez mais solitária. Eu acho impressionante porque hoje o temor que existe das pessoas sobre o que dirão dela assim que ela vira as costas. O que dirão dela quando ela desliga o telefone, quando fala alguém, você não sabe o que as pessoas são, nem o que pensam de você. Não existe uma franqueza, a violência é estabelecida de maneira esquiva nas nossas relações. Isso é um fenômeno muito claro hoje em dia. E às vezes esse verniz de civilização, ele se sustenta de uma maneira muito tênue. Qualquer alteração do meio não esperada, esse verniz cai por terra. E os homens mostram que não evoluíram tanto assim desde o tempo dos Hunos de Átila. Esse é um elemento que é importante que vocês percebam, esses indicativos que às vezes os fatos sociais à nossa volta mostram. Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, em Chincha, no Peru, aquela cidade que foi duramente afetada por um terremoto. Estivemos lá poucos meses depois do terremoto. E achei muito curioso uma informação que as pessoas davam. Quando houve o tremor de terra, que as portas caíram, as casas desmoronaram parcial ou totalmente, pessoas comuns, cidadãos, se aproveitavam da situação para entrar nas casas, nas lojas e saquear. E muitas pessoas perderam mais pelo vandalismo do que pelo terremoto. Percebam, alguns anos atrás, aproximadamente uma década atrás, aconteceu um fenômeno muito parecido em São Paulo. Talvez alguns lembrem disso, um blackout generalizado na maior parte da cidade. E pessoas comuns começaram simplesmente a perder a cabeça e a praticar atos de vandalismo e a arrebentar vitrines de lojas e saquear, e virou um caos generalizado. Não eram delinquentes só, eram pessoas comuns. Ou seja, esse verniz de civilidade ele é imposto, ele não é profundo. Por trás existe um nível de insatisfação e de violência muito grande. Qualquer tremor de terra ou menos, qualquer alteração do status quo, cai essa máscara, que não é consciente, é imposta, é superficial, e voltamos à mesma barbárie. Então fica muito hipócrita quando condenamos aqueles marginados socialmente que não conseguem sustentar essa máscara e levam à violência extrema. E de uma certa maneira todos nós compartilhamos dessa violência. Vivemos uma sociedade que prioriza as coisas sobre as pessoas e que tem uma forma muito velada de exercer a sua violência. Um respeito muito pequeno pelo outro, uma crítica muito mórbida. Existe uma passagem da filosofia oriental que diz: nunca a tua felicidade deve depender da infelicidade do outro. Nunca o teu bem deve depender do mal alheio. E nós constantemente fazemos isso. Constantemente trabalhamos com uma atitude de nos divertirmos com a exposição do outro, a vergonha, o ridículo, a crítica dos defeitos do outro. Enfim, temos uma forma esquiva de deixar transparecer essa nossa violência. E isso não atende nem a um requisito, nem a outro. Nem trabalhamos interiormente, nem externalizamos de forma consciente que nos permita trabalhar, ver o que somos e trabalhar. E a constatação, ainda que grotesca, ainda que dolorosa, permite pelo menos saber: bom, eu sou isso, eu sou um bruto. A partir daqui vou trabalhar. Mas não, o que somos? Pessoas civilizadas do século XXI, requintadas, somos isso. Então temos um germe que é uma verdadeira barril de pólvora na sociedade. Uma violência latente em cada ser humano. A maneira como constituímos a nossa sociedade, você não sabe o que está por trás de cada ser humano. E numa situação de tensão, você não sabe o que ele pode virar. Você não sabe o que ele pode fazer. Inclusive porque não há um processo para ensinar o homem a lidar com essa sua violência. Nem ele mesmo sabe o que ele é capaz. Isso é um elemento curioso. Nem nós sabemos de nós mesmos.
o que seríamos capazes em situações de limite. Bom, o que mais poderíamos falar? Muito particular do nosso momento histórico. Estresse. Esse, então, é a doença da moda. Só muda de nome. Cada geração ele toma uma nomenclatura diferente, mas já vem na moda há algum tempo. O estresse generalizado que a nossa sociedade vive. Eu acho que somos unânimes em concordar que nunca houve um momento histórico quando as pessoas fossem tão estressadas. Aliás, eu acho que nunca houve um momento histórico que as pessoas nem soubessem o que era ser estressado. Nós hoje adoramos essa expressão. Estamos todos estressados. Uma coisa curiosa que eu observo para quem pratica, por exemplo, esporte, natação, observe uma pessoa nadando numa piscina, crawl. Como ela faz? Se é um bom nadador, que tem uma boa resistência, ela nada feito um louco, vai até a outra ponta da piscina e respira lá do outro lado? A cada abraçada, ela respira. Não é isso? A cada movimento, ela respira. Ela sabe reciclar no meio da ação. Nós sabemos fazer isso? Não. Nós nos enfiamos no trabalho de uma maneira tal como se quiséssemos nos livrar dele. E quando que eu vou reciclar disso? Nas férias. Imaginem vocês o estado de espírito dessa pessoa. O próprio Buda ele falava sobre isso, Siddhartha Gautama. Que tanto o prazer quanto a dor são uma forma de dor. Porque dentro do prazer existe a expectativa da dor futura. Então você tem 30 dias de férias. E o trabalho para você é uma tortura, uma asfixia. Entra em férias, primeiro dia. 29 dias para o retorno. Uma semana depois, 20 dias para o retorno ao trabalho. É um ser humano indo para o carnaval, não é isso? É terrível. Eu não acredito que alguém nessas condições consiga realmente ter fé. Não aprendemos a amar o trabalho. Não aprendemos a reciclar dentro do trabalho. Aliás, é impressionante a lista de coisas que não aprendemos. Seria uma lista quilométrica. Eu tenho conversado muito com os meus alunos, por exemplo, dentro de sala de aula, os alunos do curso de filosofia, nós damos, entre vários outros cursos que a gente dá aqui na escola, damos técnica de estudo. É um curso muito simples, básico, que ensina uma pessoa a abrir um livro, escolher as ideias principais, sublinhar, fazer um resumo, fazer um fichamento, para que ela feche o livro e saiba o que for. Nós não sabemos isso também. Isso é uma sociedade que deveria ter ensinado isso para a gente aos 12 anos de idade. É o básico do básico, para que qualquer informação que você receba tenha algum proveito, para que depois você possa fazer uma ponte com a vida, assimilá-la, criar raiz. Não aprendemos. Não aprendemos que é possível lidar com as nossas emoções. Não aprendemos que trabalho é uma construção não de coisas, mas de nós mesmos. Não aprendemos como trabalhar respirando dentro do trabalho para não acumularmos aquele desgaste lá no final. Não aprendemos como adquirir verdadeiras motivações. O que aprendemos, na verdade? Qual é a verdade? Uma vez, numa ocasião, alguns anos atrás, bom, para quem estudou em universidade pública deve ter passado pela mesma coisa que eu. Quando me formei, eu tinha dentro de casa uma montanha assim, de pedaços de livros xerocados. Qualquer semelhança é mera coincidência, não vou dizer qual é a universidade que faz isso. Coloca você para tirar toneladas de xerox, você fica com aquela montanha de coisas dentro de casa. Né? E um belo dia, quando passava por uma dificuldade na minha vida, um problema relativamente sério, olhei para aquela montanha e disse: não existe uma única página no meio desse monte que me sirva para rigorosamente nada diante dessa dificuldade que eu estou vivendo. Nada! E não tinha mesmo. Impressionante. Era uma acumulação técnica de dados que não tinha nenhuma conexão com as necessidades de vida que eu tinha. Não ensinava a lidar com a perda, com a dor, com a vaidade, com a convivência, com a paciência para poder aceitar o outro, entender o outro a partir de você mesmo. Nada, nada, nada. Eu costumo brincar com os meus alunos que hoje você compra um liquidificador que tem 2 velocidades. Aí você pega e tem um manual em 5 línguas para você aprender a fazer placa, não é isso? O ser humano é altamente complexo e não há nenhuma língua que nos informe isso hoje em dia das línguas faladas no nosso tempo. Manual de instruções de como operar o ser humano, não tem. E determinadas coisas são técnicas. Lembrem, técnica, tecne, era a raiz da arte para Aristóteles. É o nome que damos à palestra de hoje, né? A arte de viver nos dias de hoje. Lidar com o ser humano é uma arte, pode ser aprendida. E da mesma maneira que um artista lida com a pedra e transforma numa Pietà, transforma no Michelangelo, poderíamos, através dessa arte, aprender a esculpir nós mesmos e nos tornarmos humanos. Então, dá para não ter estresse? Dá, por muito duro que seja o trabalho que você faça, duro entre aspas, que aliás é uma das coisas que a gente coloca até no próprio curso de técnica de estudo. Nunca diga, essa matéria é difícil, bom, você não vai aprender. Ela é mais trabalhosa do que a outra. Até esse trabalhoso é complicado, porque hoje o trabalho é tido como ruim. Bom, ela exige um pouco mais de empenho.
Acabou. A partir do momento que você diz o trabalho é duro, o trabalho é difícil, você já se predeterminou a não gostar dele. Aqui entender o que é o trabalho. Um dos elementos que a gente fala também, outro curso que gosto muito de dar, que é a administração do tempo, também é a mesma coisa. Hoje em dia acreditamos que administrar o tempo é você distribuir tantas horas eu tenho para transporte, tantas horas eu tenho para trabalho, tantas horas eu tenho para levar o menino para o colégio, para trazer o menino do colégio. Quanto me sobra por dia? Meia hora. Ah, esse tempo eu vou administrar. Esse é o meu tempo. Esse é que eu vou usar para o que eu quiser. Não, pelo amor de Deus, você fica com muito pouco tempo. Não é esse tempo que você administra? Qual é o teu tempo? 24 horas por dia. Qualquer coisa que você esteja fazendo, você pode fazer reflexões profundas, relações e aprender que não existe nada na tua vida que não possa te ensinar algo. E a partir do momento que começamos a utilizar os acontecimentos da nossa vida como aprendizado, a vida se torna uma aventura maravilhosa. Que é outra coisa que nós podemos utilizar da filosofia nos nossos dias, aprender a gostar do conhecimento. Essa é complicada, é terrível. Esses dias que eu passava por vários colégios com a minha filha, procurando um colégio para matriculá-la, todos eles, para querer conquistar o cliente, diziam a mesma coisa. Sua filha vai passar no vestibular. Só isso. Se ela vai gostar do conhecimento, se ela vai se tornar um ser melhor, se ela vai estar melhor formada, não, o que é isso que você está falando? Mas no vestibular ela vai passar. É só informação na sociedade quantitativa. O conhecimento é meio, não é fim. Ninguém ama o conhecimento como fim. O conhecimento é meio para você obter o êxito financeiro, o bom emprego, o diploma que te dá status social. Isso é o bom mesmo. O conhecimento é uma chatura. É um ônus pesado que você tem que pagar para chegar àquilo que é o bom mesmo. Não é isso? Cá entre nós, sejamos absolutamente honestos. Se alguém, algum jovem, alguma pessoa da nossa sociedade atual, pudesse ter a certeza de que entraria numa universidade, entraria num emprego bom, sem precisar do concurso, do malfadado concurso, ou do malfadado vestibular, e sem que isso acarretasse para ela nenhuma punição, você acha que alguém diria não? Me livrei desse estorvo. Ufa, que beleza, que sorte. Qual era o estorvo mesmo? O conhecimento. É isso? Aquilo que nos humaniza, aquilo que nos torna melhores, esse estorvo, conhecimento. É o status que ele tem na nossa sociedade. Agora, se vocês perceberem, crescer como ser humano é agregar conhecimento e transformá-lo em coisas práticas, lapidar com conhecimento a nós mesmos, fazer a nossa escultura, a nossa obra-prima, que somos nós mesmos, como vamos chegar a isso encarando o conhecimento como um fardo? O próprio começo de conversa não é conhecimento, isso. Um acúmulo mecânico de dados que você despeja num pedaço de papel e pronto, acabou. Resolveu, não preciso para mais do que isso. Existe uma curiosidade vital por saber o que as coisas são, uma vontade de descobrir o mistério que existe em todas as coisas. Isso é humano. É humano vocês quererem saber por que a natureza faz os pássaros voarem e ver. Foi o mistério que fez com que a natureza descobrisse a lei da aerodinâmica, descobrisse o mimetismo de um inseto pousado numa árvore. Como chegou a isso? Que requinte, como isso é belo. Como há inteligência em todas as coisas à nossa volta. Como chegou a isso? É fundamental que o ser humano se pergunte, que goste, que queira saber. E não que memorize determinadas fórmulas para despejar no todo-poderoso vestibular ou concurso, ou seja lá o que for. Ou seja, é um dos elementos do nosso momento histórico. Não gostamos do conhecimento. E vivemos numa sociedade, o que se diz, o ápice da evolução técnica. Que, na verdade, se nós formos analisar, técnica mesmo, quantos detém? Se toda essa sociedade se destruísse, quantos teriam o domínio da técnica para reconstruí-la? Vocês percebem que são muito poucos? Imaginem pegar aleatoriamente qualquer cidadão mediano, soltar no meio da floresta amazônica. E aí vamos lá na história e pegamos um cidadão romano, do auge do Império. Soltamos junto com ele no meio da floresta amazônica. Quem sabe caçar para se alimentar? Quem sabe fazer fogo sem precisar de fósforos Fiat Lux? Quem sabe construir um abrigo para passar a noite a salvo dos animais ferozes e coisas desse tipo? Quem tem mais técnica? Vocês percebem que, além de tudo, constituímos uma sociedade de apertadores de botão e assinadores de cheque? E ainda achamos que somos técnicos, e até mesmo a técnica está reduzida a muito pouco. Em geral, não sabemos quase nada, isso é muito impressionante. Eu sempre comento com os meus alunos uma coisa muito curiosa que uma vez, aliás, toda hora tem passado agora, quando falo muito sobre isso com os meus alunos, toda hora eles me trazem uma propaganda desse tipo.
Passou na televisão, uma coisa de uns 2 anos aqui em Brasília, uma propaganda de um TV com controle de remoto. E a imagem era a seguinte: o cidadão jogado no sofá com o controle na mão, só fazia assim com o dedo. E a propaganda dizia: nós estamos trabalhando cada vez mais para que você trabalhe cada vez menos. Nossa, que ótimo! Que maravilha! Qual é o ápice desse processo? O cidadão virou uma pedra, não precisa fazer nada. Ou seja, a evolução final do homem é virar pedra. Porque a inércia máxima é o sonho de felicidade do homem. Nós estamos construindo uma sociedade para transformar o homem em pedras. O ideal de felicidade é esse: quanto mais inerte, melhor. Algum tempo atrás, inclusive, eu li uma reportagem que achei muito interessante, também coletando dados do nosso momento histórico, já que nos propusemos a falar disso, para vocês fazerem uma reflexão, de um médico que ele fez uma estatística e descobriu que havia uma grande incidência de pessoas que faleciam até o 2º ano após a aposentadoria. Ele achou muito curioso esse fato. E aí ele fez uma série de pesquisas e chegou a uma hipótese de por que isso acontecia. Ele percebeu que as pessoas, existe uma grande influência da mente humana, é como se nós programássemos a nossa mente para executar algo na nossa vida. E as pessoas tendiam a vida inteira a ter o mesmo sonho dourado. Ah, um dia eu vou me aposentar e sabe o que eu vou fazer? Nada. Vou colocar as pernas pro alto e não vou fazer nada. Nossa, que dia maravilhoso vai ser esse que eu não vou fazer nada. Ele percebeu que, na verdade, a única maneira de um ser humano não estar fazendo nada é se ele estiver morto. Está vivo, ele vai estar fazendo alguma coisa. E ele levantou essa hipótese, que eu acho bastante plausível e interessante, que as pessoas estavam se programando para morrer. É o sonho de felicidade delas, é um suicídio inconsciente. Então, é uma série de curiosidades e contradições que nós percebemos na nossa sociedade. Percebam, a filosofia nos permite lançar luz sobre todas essas coisas e perguntar: será que é assim mesmo? Será que trabalho é realmente uma tortura? Será que o meu sonho dourado é realmente virar uma pedra? Onde eu quero chegar com a minha vida? Por que sou tão estressado? Por que vivo essa síndrome desse estresse permanente? Por que não sei respirar no meio da ação? Por que me sinto solitário? Que é uma outra coisa curiosa, né? Fenômeno da solidão. Por que não busco? Por que não encontro mais a mim mesmo? Por que não dedico algum tempo àquilo que se chama de vida interior e estar consigo mesmo? Isso na nossa sociedade é uma loucura, uma estupidez. Como assim estar consigo mesmo? O que você está falando? É como se não houvesse nada dentro de nós, como se fôssemos vazios e acabamos por ser realmente. Um outro elemento que é muito próprio da nossa sociedade tem a ver com aquilo que eu falava para vocês, aquele verniz muito superficial de civilidade, que é a maneira, por exemplo, como encaramos a ética. Nossa, a nossa sociedade fala tanto de ética. O que é a ética para a nossa sociedade? É um comportamento de aparências, aquilo que popularmente a gente chama para inglês ver. É uma ética de coerção e não de convicção. Fazemos para que o outro veja, para que o outro faça. Não temos motivação própria, não somos éticos porque nós acreditamos que essa é a melhor maneira de viver. Você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Imaginem se estivéssemos, como Robinson Crusoe, numa ilha deserta, se ainda obedeceríamos as mesmas normas, as mesmas regras, a mesma ética que obedecemos agora. É uma imposição, não é uma convicção. É um verniz. Então, esse verniz significa o quê? Não sou ético por minha causa, porque eu não sei o que eu sou, e muito menos faria coisas por minha causa. Para que eu me comporte de uma determinada maneira, preciso que alguém esteja me olhando. Ou seja, eu não sou alguém. Se eu não sou alguém, eu sou o quê? Ninguém, nada. Percebam isso? Eu não faço as coisas porque eu estou vivendo. Aliás, existe uma historiazinha que eu acho muito bonita, que já contei, aqueles que são meus alunos conhecem muito bem. E conta exatamente essa história. Diz que havia um mosteiro, e esse mosteiro estava em péssimas condições, estava desmoronando. E os discípulos foram falar com o mestre e perguntar: mestre, o que vamos fazer? O mosteiro está caindo aos pedaços. Aí o mestre resolveu submetê-los a um teste. Olhou, pensou, falou assim: é verdade, né? Está caindo esse mosteiro, temos que fazer alguma coisa, mas nós não temos dinheiro. Não temos como conseguir recursos. O que a gente vai fazer? Ah, tive uma ideia. Vão até o povoado mais próximo e roubem. Roubem? Roubem o que vocês puderem carregar, roubem tudo. Mas mestre, como assim? Olha, tem uma preocupação.
O nome do mosteiro tem jogo, portanto vocês têm que ser espertos. Ninguém pode ver vocês roubando. Se houver alguém vendo, vocês não roubem. Está entendido? Mas como assim? Não, é isso mesmo. Vão lá e roubem. Porém, não deixem que ninguém veja vocês. Vocês não podem ser vistos por ninguém. Bom, aí vocês imaginem o conflito existencial e o estresse que provocou esse exercício. E aí, a gente rouba, não rouba, faz, não faz? Não, mas foi o mestre que falou, mas isso e aquilo. Pô, os fins justificam os meios, Maquiavel Zen, não é isso? Vamos lá, o mestre está mandando, lá vamos nós. E saíram todos para a cidade para roubar. Quando o mestre entra no mosteiro, havia um jovem lá dentro, sentado, fazendo suas meditações. E ele se assusta, né? Ué, meu filho, o que você está fazendo? Ah, mestre, estou fazendo o que o senhor mandou. O que eu mandei? Eu mandei que os seus amigos todos foram fazer o que eu mandei, você está aí parado? Como assim você está fazendo o que eu mandei? Ué, o senhor falou que eu não roubasse se alguém estivesse me vendo. E eu estou me vendo o tempo todo. Portanto, não dá para roubar. Eu sou alguém. Eu estou vivo, tem vida inteligente aqui dentro de uma alma que necessita e merece respeito. Maior solidão é essa ausência, esse vácuo. Não tem nada dentro de nós que é digno de ser respeitado. Que tem dignidade, que merece respeito, não tem nada. É um verniz a nossa dignidade. Bom, como vamos chegar a algo sendo tão loucos, tão vazios, tão sem peso? Em algum momento nos dizem que viemos aqui para conhecer a nós mesmos, para construir a nós mesmos, para esse diálogo interno, que é o ponto básico de onde parte todo o diálogo externo. Porque se eu não tenho nada dentro, não tenho nada para dar, não tenho o que compartilhar e a minha convivência está toda comprometida, me torno um vampiro. Espero que os outros deem aquilo que eu não tenho. Isso é inviável. Ninguém pode me dar aquilo que cabe a mim conquistar. Eu posso compartilhar, caminhar lado a lado, mas ninguém pode me dar a minha identidade, a minha vida interior. Eu tenho que conquistá-la. E vou ficar eternamente terceirizando as culpas. E me sinto um coitadinho, que não sou compreendido por nada nem ninguém. Então é um elemento terrível que nós vivemos hoje em dia também. A solidão por falta de vida interior, tudo o trabalho da filosofia, tudo que estamos conversando aqui não tem nenhuma validade se não der para vocês um empurrão inicial para que tenham vida interior. Entendam que isso é um elemento de diferenciação também do que se faz na filosofia. Não estamos aqui vendendo nenhuma mercadoria para vocês, não queremos que vocês comprem nada, não os estamos manipulando, queremos que vocês sejam aquilo que a natureza os fez para ser. De maneira mais profunda, de maneira mais completa. Existe, inclusive, uma etimologia antiga para a palavra sagrado, que é a função de dar sentido. Cada coisa, quando ocupa o lugar que lhe corresponde no universo, se sacraliza, encontra o seu sentido. Se a natureza precisa de uma planta, a planta diz presente, eu estou aqui e faz o que lhe corresponde. Se precisa de um animal, o animal diz presente, faz o que lhe corresponde. A natureza precisa de homens, e onde estamos nós? Estamos ausentes, não fazemos aquilo que nos corresponde, isso é um grande vácuo. E esse vácuo é a fonte de todas as crises, quer coletivas, quer individuais. A filosofia está aqui para ajudar vocês, dar esse pontapé inicial, para que encontrem esse diálogo, encontrem esse algo que existe dentro de vocês, esse alguém, e o respeitem, e trabalhem, e lapidem, e se aproximem dele. É muito importante que entendam isso. O trabalho da filosofia é exatamente esse. Voltando à questão do nosso processo da arte de viver nos nossos dias. O estresse, então, a questão da solidão, a questão da violência, a questão da massificação, todos esses elementos são tão importantes, a questão da ética, a questão da estética, que também é uma coisa muito curiosa hoje em dia. Não temos nem condições de julgar o que é belo, precisamos que nos digam. O nosso gosto não é construído por nós mesmos, é construído pelo meio. Não ousamos gostar ou rejeitar aquilo que não é um padrão social. Não podemos mais olhar uma escultura, um quadro e dizer eu gosto ou eu não gosto. Você tem que ver qual é a opinião dos marxistas e dos críticos. Não é isso? Enfim, toda uma série de alienações. E nós, filosoficamente, estamos tentando trazer de volta para o nosso momento histórico a melhor ferramenta que já foi criada contra todas as alienações, que é a filosofia. Os filósofos gregos, como nosso amigo Sócrates, que era um grande orador, costumavam falar uma coisa muito interessante, que eu gostaria de todo o coração que pudesse ser uma realidade nessa palestra. Ele costumava dizer o seguinte: os maus oradores, todas as pessoas saem dos seus discursos pensando nele. Nossa, que cidadão bom, hein?
como fala bem, você viu o oratório? Sabe que ele dá curso de oratória? Nossa, mais que maravilha. Mau orador. O bom orador, todas as pessoas saem pensando em si mesmas. Nós não estamos aqui para promover nenhum produto, para vender nada. Todo o nosso trabalho é voluntário. Estamos propagando uma ideia que é eterna, uma ferramenta que é eterna, uma necessidade do ser humano. Usar a filosofia como cinzel para lapidar o homem, para alcançarmos o nosso lugar no mundo. E hoje temos essa necessidade mais profundamente do que em qualquer outro momento histórico que eu conheço. Parece que os problemas não se resolveram, eles se tornaram mais agudos, porque somamos meios e perdemos os fins. Percebem? Quando o homem soma mais meios, é aquilo que a minha avó costumava muito falar. Quando uma pessoa é muito ignorante, você dá meios para ela, dizia, está dando corda para se enforcar. A avó de vocês não dizia isso? Ou seja, uma sociedade que não tem finalidade, que não tem um sentido de vida claro, que não tem um processo de autoconsciência, de autoconhecimento, você dá meios. Você está dando corda para que ela se enforque. E cada vez mais ela se complica com isso. Um dia desses, inclusive, eu lia no jornal, e isso é muito importante, faço essas pequenas menções para que vocês aprendam a ter essa visão filosófica dos fatos à volta de vocês. Uma pessoa anunciando como um grande progresso, vai aumentar tremendamente, através de uma série de esforços que empresas de telecomunicação estão fazendo, o acesso dos brasileiros à internet. Várias outras pessoas, que até então, milhares de pessoas, que não tinham esse privilégio, vão passar a ter. Vocês acham que essas pessoas, na sua grande maioria, vão acessar o que na internet? História de Roma? Vida de Sócrates? O que vocês acham que vai ser acessado? Qual é o grande prioritário dos acessos na internet? Orkut, pornografia, pedofilia, às vezes, cada vez mais. Não é isso? Cada vez mais. Você potencializou o acesso aos mesmos vícios. Você não ensinou a pessoa a curar os vícios. Você deu mais uma ferramenta para que ela colocasse cada vez mais energia em cima desses vícios que você não ensinou ela a lidar com eles. Não tem nem como condená-la por isso. Então nós vivemos uma série de ilusões, uma série de elementos que são fugas e não vemos exatamente do que se trata. E que a filosofia coloca de maneira clara é de formar o homem para que ele seja humano. E tudo mais será dado por acréscimo. Então é o que propomos dentro de Nova York. Muito das coisas que nós temos à nossa volta como padrões de felicidade, questionem. Isso realmente me faz feliz? Ou me faria feliz se eu tivesse? Ou é mais uma alienação? Muitas das coisas que a sociedade nos coloca como padrão de êxito que todos devemos atingir é uma limitação. Temos que aprender a questionar o que realmente é a felicidade para nós. Recordo que há muitos anos atrás, quando entrei no curso de filosofia, o professor Luiz Carlos ele me disse algo muito simples, que nunca esqueci. Ele dizia, feche os olhos à noite antes de dormir e tente procurar um momento do seu dia onde você realmente estava feliz. Isso foi uma experiência marcante para mim. Eu comecei a perceber que não era no momento do happy hour, eu era muito garota ainda, não era o momento das festinhas da Mary, não era nada disso. Era talvez no momento em que eu estava mexendo na terra, plantando uma planta, fazendo uma reflexão simples, coisas que a natureza, que a sociedade atual não valoriza em nada. Era o meu momento de maior felicidade. Então a filosofia começou a me permitir me encontrar dentro da minha vida, saber quem eu era, uma ferramenta fundamental. Não pensem, não acreditem, não deixem que digam para vocês que filosofia é coisa do passado, que ela não é útil nos dias atuais. Talvez não tenha havido um momento na história onde filosofia seja mais necessária, fundamental, onde seja sine qua non para que o homem volte aos trilhos da condição humana, volte a ser aquilo para o qual ele foi concebido.